Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? As crianças já podem sair para a sua confraternização hoje, depois de um especial tão belo como aquele de domingo, né? As crianças hoje estão tendo um momento de confraternização. Que Deus as abençoe mais e mais. Como é difícil ficar algumas horas sem energia elétrica, não é verdade? Como é difícil, como é complicado ficarmos, nem que seja algumas horas, sem energia elétrica. Por conta de uma falha no sistema elétrico do nosso país, boa parte dos estados brasileiros ficaram sem energia durante algumas horas. E só essas poucas horas já foram capazes de trazer um certo desconforto à grande parte dos brasileiros. Sim ou não? Quem sentiu um certo desconforto onde quer que você estivesse? Pais, por exemplo, tiveram que pegar seus filhos mais cedo no colégio. E essa foi apenas uma das notícias difíceis do dia, né? Tiveram outras, muitas outras, porque sem internet, sem energia também ficamos sem internet. Alguns ficaram sem trabalhar, alguns ficaram sem abastecer o carro e por aí vai. Mas, irmãos, sabe no que é que eu estava pensando na volta para casa com os meninos, com os gêmeos? Eu estava lembrando que nem sempre a humanidade teve energia elétrica. Houve um tempo, um bom tempo, em que a humanidade não teve energia elétrica e sobreviveu sem ela. E muito bem, obrigado. A energia elétrica foi descoberta em 1700 e pouco, quando Benjamin Franklin, se não me engano, levou um choque numa pipa. E ali ele descobriu a energia elétrica. Mas antes disso, o ser humano vivia muito bem sem ela. Obrigado. O que mostra, então, que ela é um item importante, mas ela não é um item sem o qual nós não podemos viver. Diferentemente de outros itens, como, por exemplo, a água. Nunca houve na face da terra um momento em que a humanidade conseguiu viver sem água. E eu creio que nunca haverá, porque a água, sim, é um item totalmente necessário. Sem ele, nós não conseguiríamos viver. E não apenas a água. Outro item do qual o ser humano precisa para viver se chama fé. Sem a fé, o homem também não consegue sobreviver corretamente, bem, na face da terra. Por quê, pastor Tiago? A fé, nós precisamos tanto da fé. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos precisar ter fé. Quem crê que precisa ter fé para viver na terra de forma agradável a Deus? Todos nós precisamos. A fé é tão importante ou mais do que a água, do que o ar que nós respiramos. Por quê? Existem inúmeros motivos. E hoje eu quero meditar com você em apenas um deles. Um dos motivos porque eu e você necessitamos ter fé em Deus. Para isso, abra comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Nós iremos meditar hoje apenas nos versos 5 a 7. Lucas capítulo 1, versos de 5 a 7. Abra a sua Bíblia, acompanhe comigo a palavra de Deus. Deixe que o próprio Deus fale ao seu coração por meio do seu Espírito e da sua palavra. Como eu disse, nós vamos procurar meditar a partir do verso 5. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 7. Serão apenas 3 versículos. Mas antes eu queria lembrar que nos versos anteriores, nos versos de 1 a 4, só para relembrar,
Lucas aqui nos mostra, nos explica, o médico amado que escreveu esse evangelho, que tem o nome dele, ele nos explica como, a quem e por que ele escreveu este livro tão maravilhoso. Como ele escreveu, a pesquisa que ele fez, a quem ele escreveu, o excelentíssimo Teófilo, e por quê? Para que ele tivesse plena certeza, para que ele continuasse firme naquilo que ele havia aprendido. Então isso é o que nós vemos nos versos anteriores, versos de 1 a 4. Já aqui, a partir do verso 5, Lucas vai contar a história, a interessante história, a impressionante história de como João Batista veio ao mundo. De como João Batista foi gerado, de como João Batista nasceu. Lembra, João Batista é aquele que vai preparar o caminho para o Senhor Jesus. E antes de falar do nascimento de Jesus, Lucas vai contar a história do nascimento de João Batista. E é nessa história, irmãos, que eu e você vamos poder ver alguns motivos porque a fé é tão importante. A fé é enfatizada em todo o Evangelho de Lucas, a começar do primeiro capítulo. Aqui nós vamos entender por que precisamos ter fé. E o primeiro motivo que eu encontro aqui é porque somente quem tem fé suportará as humilhações que precisam ser suportadas. Só quem tem fé suporta humilhação que precisa ser suportada. Quem não tem fé não aguenta. Quem não tem fé desiste. Quem não tem fé abandona o barco quando está sendo humilhado. Mas quem tem fé suporta, sofre, aguenta até o momento em que Deus manda parar de ser humilhado. Sabia? Eu creio que vocês sabem, obrigado, Diácono Aristério. Mas eu vou enfatizar. Existe humilhação que nós não precisamos experimentar. Deixa eu ser mais claro. Existe humilhação que Deus não quer que nós soframos. Existem humilhações que Deus não quer que nós experimentemos. Tem, pastor? Tem. Deixa eu dar um exemplo. A humilhação de ser amante. Deus não quer isso para ninguém. Deus não quer isso para ninguém. Imagina a seguinte situação. Eu acho que ela é muito comum por aí afora. Um homem casado está com outra mulher em um hotel. Uma mulher bonita, uma mulher inteligente, um hotel caro. Só que a esposa dele descobre e decide ir até o local. Chegando lá, ela flagra os dois. O marido dela e a outra mulher. O que ela faz? Ela briga com os dois e ela diz: eu vou me separar de você. E aquilo deixa o homem preocupado. Afinal de contas, ele tem vários anos de casado com essa mulher, ele tem vários filhos com ela, ele tem uma história com essa mulher. Ele fica preocupado. A amante então pensa: olha a oportunidade de eu definir a minha vida com esse homem. Porque ele está aí se balançando. A mulher dele disse que ia se separar. A amante então se dirige a ele e pergunta: amor, e nós? E agora? O que vai ser de nós? Eu vi isso sendo dramatizado esses dias. Mas eu creio que é algo que reflete a vida real. Ela pergunta: e nós? E agora? Eu e você? Sabe o que ele diz para ela? Quem disse que eu estou preocupado com nós? Eu estou preocupado é com o meu casamento. Eu estou preocupado é com a minha mulher. Eu estou preocupado é com a minha esposa.
Eita, está aí uma humilhação que Deus não quer para mulher nenhuma. É a humilhação do pecado. É a humilhação de estar vivendo no pecado e ter que se esconder por causa do pecado. É a humilhação de estar em um relacionamento errado, sofrendo a consciência por causa disso, tendo que se esconder, não podendo assumir algo. Essa é uma humilhação que Deus não quer para Senhor ninguém. Então tem muita humilhação que Deus não deseja. Tem muita humilhação que não é o plano de Deus para um filho ou para uma filha dele. Amém, igreja? Deu para entender? Porém, por outro lado, existem humilhações que Deus quer que nós passemos. Pelo menos por algum tempo, faz parte do plano de Deus. Tem umas que Deus não quer nem por um segundo. Mas já tem humilhação que Deus não apenas permite, mas Ele sabe que é necessário para mim e para você. Diferentemente do que muitas vezes a gente pensa. O que a gente pensa? Não, eu fui humilhado. Deus não quer isso para a minha vida, não. Eu tenho que sair dessa situação agora. Não tem humilhação que seja boa para mim, não. Ei, cuidado! Cuidado! Pensamentos precipitados geram decisões também precipitadas. Cuidado! Porque tem humilhação, sim, que faz parte do plano de Deus. Deixa eu te contar um exemplo. Acho que vocês conhecem a história. Deus chega para o seu servo Abraão, que na época ainda era Abrão, e diz: Abraão, você vai ser pai de multidões. Problema: Abraão era velho, casado com uma mulher o quê? Estéril. Mas Deus disse, o que Deus diz acontece ou não acontece, igreja? Deus é ou não é fiel? Podemos ou não podemos confiar no Senhor? Podemos ou não podemos esperar pelo plano de Deus na nossa vida? Sara não quis esperar. Sara pensou, mas como é que eu vou gerar um filho se o tempo está passando e nada está acontecendo? Já sei. Chegou para Abraão e deu uma ideia para ele. Abraão, me dá um filho através da minha serva, Agar. Não era errado naquela época. Era algo permitido, era uma barriga de aluguel. E Abraão concorda. Coloca nas mãos de Sara. Cuidado, homens. Não é toda situação que nós devemos colocar a responsabilidade para nossa esposa. Precisamos tomar decisões, precisamos ajudar nas decisões da nossa casa. Abraão diz, não, faz o que for melhor para você. Então, Agar gera um filho, engravida, fica grávida. E assim que ela fica grávida, Sara se sente desprezada por ela. Não sei se Agar se sentiu, né? Agora eu tenho um filho do dono da casa, vai nascer daqui a pouco. Parece que ela começou a humilhar. A esposa de Abraão começou a humilhar Sara. Aí Sara chega para Abraão, Abraão diz, faz com ela o que for melhor. Para quê? Sara humilhou Agar. E o que foi que Agar fez? Fugiu. Normal ou não normal, igreja? O que a gente quer fazer quando a gente é humilhado? Qual é a vontade que a gente tem? Eu lá vou ficar aqui? Lá vou ficar nesse lugar de humilhação? Estou sendo humilhado nessa casa. Vou me embora. E assim ela fez. Ela foi-se embora. Com a barrigona e tudo. No meio do caminho, no deserto, a Bíblia diz que alguém aparece para ela. Quem? O anjo do Senhor. Com a letra A maiúscula. Provavelmente o próprio Deus. Uma teofania. O que é uma teofania? É Deus aparecendo para um ser humano no Antigo Testamento. Chamado de o anjo do Senhor. E ele começa a conversar com a escrava. Para onde você vai? Posso saber para onde você está indo? O que está acontecendo? E Agar começa
a explicar para o anjo do Senhor, provavelmente o próprio Deus. E aí ele dá uma ordem para Agar. E a ordem que ele dá não foi fácil. Ele diz: pois eu vou lhe dizer o que você vai fazer. Volta para a tua senhora e humilha-te sob ela. Humilha-te perante ela. Eita, que decisão difícil, não é? Que ordem difícil Deus estava dando para Agar. E aí ele ainda faz promessas. Eu vou abençoar este menino. Este menino vai ser grande perante o Senhor. E isso e aquilo. O que Agar faz? Ela volta para a sua senhora, que havia humilhado. E ela mesma agora se humilha perante ela. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Que existem humilhações das quais nós queremos sair, mas das quais Deus não quer que a gente saia. Existem humilhações que no momento, nós queremos sair, mas Deus ainda não disse é para você sair. Porque lá na frente, vai ser o próprio Deus que vai incentivar Agar a sair. Mas porque o plano dele já se cumpriu, a vontade dele já foi feita. Agora sim, Agar, agora você pode ir. Então, eu aprendo aqui que existem humilhações que nós precisamos passar. Só que tem um problema. Nós só vamos conseguir suportar a igreja se nós tivermos fé. Fé naquele que nos manda. Fé naquele que nos fala. Fé naquele que domina a nossa vida. Porque se a gente não tiver fé, a gente não suporta. Olha o primeiro motivo para termos fé. Só quem tem fé consegue suportar as humilhações que precisam ser suportadas. E é o que a gente vê aqui nesse texto, através da vida desse casal, os pais de João Batista. Olha o verso de número 5. Lucas capítulo 1, verso de número 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e Pai querido, nós estamos meditando na Tua palavra, Senhor, precisando entender a Tua vontade para as nossas vidas. Que ela seja, Senhor, a nossa bússola, que ela seja a nossa direção. Que nós não saiamos daqui com dúvidas, mas com certezas, com fé em nosso coração daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o verso 5 diz que nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Pergunto para vocês, Zacarias era o quê? Zacarias era sacerdote. Ou seja, Zacarias era da família de Arão. Porque Arão foi o primeiro sacerdote lá no Antigo Testamento. E Deus disse que da família de Arão sairiam os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que sacrificavam os animais que o povo trazia ao templo. Era assim que o povo chegava à presença de Deus, através dos animais sacrificados pelos sacerdotes. Compreenda isso. Então Zacarias era um sacerdote, ele era da família de Arão. E aqui diz que ele era de qual turno? Turno de Abias. Irmãos, havia tanto sacerdote em Israel, que para eles terem a oportunidade de trabalhar no templo por algum momento, eles tinham que ser divididos em turnos. Então havia muitos turnos. E o 8º deles era o turno de Abias, do qual Zacarias fazia parte. E aqui preste atenção, porque nesse primeiro versículo, verso de número 5, eu vejo a primeira humilhação que Zacarias teve que passar. Que humilhação foi essa, pastor? A humilhação
de ser governado por uma pessoa perversa. Diz que ele era sacerdote nos dias de Herodes, rei da Judéia. Primeira humilhação que Zacarias teve que enfrentar, que é citada aqui, vamos já ver qual foi a outra, é que ele era governado por um homem perverso. Esse Herodes aqui é o Herodes o Grande, chamado de Herodes o Grande. Herodes o Grande era idumeu. Que é isso, pastor? Ele era da descendência de Edom. Edom era um dos inimigos do povo de Israel. Então, o governante era de um povo que no passado tinha sido um dos inimigos do povo de Israel. E esse Herodes não era flor que se cheirasse, coisa nenhuma. Tanto é que ele mandou matar vários membros da sua própria família. Herodes mandou matar um monte de gente da sua própria família. Aí por aí você tira. E não apenas isso. Esse é o Herodes que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, quando Jesus nasceu. Foi esse aqui. Nessa época, na época de Herodes, Zacarias era sacerdote. E por que eu estou dizendo isso, igreja? Porque nós precisamos ter muito cuidado. Tem muito crente endoidando por causa de governante. Tem muito crente perdendo a fé por causa de quem está no governo. Ah, é o fulano que está no governo, e agora, Senhor? Perde a fé, as pernas tremem. É claro que os governantes do Brasil nunca foram perfeitos. Nem os primeiros, nem os últimos são perfeitos. Mas se nós formos comparar com os outros governantes que o povo de Deus teve que suportar, nem se compara, igreja. Nós estamos vivendo uma época boa. Então tem muita gente que não aceita ser governado por fulano, por cicrano, perde a fé, perde a tranquilidade, perde o sono. Ei, se eles conseguiram, se Daniel conseguiu ser governado por Nabucodonosor, por Dario, por César, nós também vamos conseguir. A nossa fé está no Senhor, não é nos homens. Então, Zacarias era governado por um homem assim. E ele conseguiu, igreja. Ele suportou. Nós também vamos suportar, não importa quem está no governo. Nós não vivemos por causa de governo, nós vivemos por causa do governante de todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o texto não para por aí. Ainda na parte final do verso 5, diz que Zacarias era casado, e muito bem casado. Por que, pastor, ele era muito bem casado? Porque os sacerdotes eram da família de Arão. E a Bíblia permitia que os sacerdotes se casassem com uma mulher de qualquer uma das outras tribos, desde que ela fosse virgem. Um sacerdote poderia casar com uma mulher de qualquer tribo, desde que ela fosse virgem. Só que Zacarias foi além. Ele casou com uma mulher da sua própria tribo. Ele casou com uma mulher da sua própria linhagem. Ele casou com a mulher da família sacerdotal. Olha o cuidado que Zacarias teve na escolha da sua esposa. Porém, o que é mais impressionante não é o fato dos dois serem da mesma tribo. O mais impressionante é o fato dos dois serem da mesma fé. Porque olha o que diz o verso 6. Ambos eram, o quê? Justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor.
Irmãos, às vezes acontece do irmão ou da irmã ter que experimentar uma prova. Porque às vezes acontece de entre um casal, só um dos dois ser crente. Às vezes é só o homem que é crente. Ou o mais comum, às vezes só a mulher é crente. E é uma prova que tem que suportar. Só que aqui diz que ambos, os dois, eram justos. E não era só de aparência, não. Não era só de fachada, não. Não era só em público para as fotos, não. Não era só na igreja, não. Ambos eram justos diante do Senhor. Quem os considerava assim era o próprio Deus. Não era a sociedade, não. Deus olhava para eles no lar, na intimidade do lar. Eles eram justos diante do Senhor. E Lucas ainda completa dizendo que eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Vem cá, pastor. Zacarias e Isabel é o nome dela, esqueci de falar. Isabel. Eles eram perfeitos? Eram, igreja? Sim ou não? Por que o texto diz que eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor? Isso não significa que eles eram perfeitos, porque perfeito só existe um. Mas não havia uma área da vida deles nas quais eles estivessem continuando no pecado. Eles percebiam que estavam em pecado, eles se arrependiam e se tornavam justos diante do Senhor. Justo na Bíblia, em relação a seres humanos, não é alguém que não peca. É alguém que se arrepende do pecado e é perdoado por seu pecado. Eles eram então justos diante do Senhor. Você olhava para um casal assim, o que você pensava? Eita, que casal perfeito. Não é? Casal da mesma tribo, os dois. Ele é sacerdote. Ela é da família sacerdotal. Os dois são justos aos olhos do Senhor, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos de Deus. Que casal perfeito! Deixa eu dizer um segredo para vocês. Não existe casal perfeito. O que existe é casal perseverante. Casal que persevera. Perfeito? Não. Inclusive, lembra que eu disse que o fato deles serem governados por Herodes foi a primeira humilhação que Zacarias teve que passar? Pois é, teve uma segunda, pior do que a primeira. Ela se encontra no verso 7. E depois de tudo isso, depois de tanto elogio, não tinham o quê? Filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Sabe quando na tua vida espiritual parece que está tudo bem? Você fez aí, você passou o pente fino, e está tudo bem entre você e Deus. Mas aparece uma área na sua vida querendo te humilhar. Às vezes é uma área física. Às vezes é uma doença. Às vezes é uma enfermidade. Ah, Senhor, estou tão bem com o Senhor, estou tão crente. E aparece isso, essa dor, essa situação, para me humilhar, Senhor. O que está acontecendo, Pai? Eu não sou teu servo, eu não sou tua serva. Era essa a situação de Zacarias e Isabel. Porque o texto vai dizer que eles não tinham filhos. E por que eles não tinham filhos? Porque eles acabaram de casar. Foi? Eles não tinham filhos porque eles não queriam ter, porque não era o momento. Eles não tinham filhos porque... Não porque... Por causa de escolha deles. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. E para completar a situação, os dois eram avançados em dias. Isso é uma forma de dizer que eles já eram velhos. Pense num casal de velho aí.
Um casal de idoso. Pois é, mais ou menos isso, o que eles eram. Nos meus primeiros anos como pastor, eu conheci um casal assim. Eles conheceram Jesus bem cedo, ainda crianças. E quando eles cresceram, eles se casaram. Ele se tornou pastor e ela uma excelente auxiliar, uma auxiliadora de pastor. Só que teve um problema. Eles descobriram que não poderiam gerar filhos. E imagina a dor dos dois. Eles olhavam para as crianças dos outros casais da igreja e a gente percebia que não era aquele sorriso completo neles. E eu lembro que na época foi difícil, porque eles eram uma bênção nos caminhos de Deus. Na verdade, eles ainda são, porque até hoje eles ainda não tiveram filhos. Só que o caso de Zacarias e Isabel é ainda pior do que o desse casal que eu estou citando agora. Eles eram jovens, ainda são jovens. Quem sabe Deus pode dar esse milagre para eles, né? Mas no caso de Isabel e de Zacarias, não. Por dois motivos. Primeiro, por causa da idade deles. Eles já eram velhos. E segundo, por causa da cultura daquela época. Hoje em dia, é mais ou menos opcional você ter um filho ou não. Você pode esperar um pouco. Mas em Israel, ter filho era sinal de bênção. Não ter filho era sinal de desaprovação de Deus. Olha aí, Deus está castigando esse casal. Eles não têm filhos. Imagina os apontamentos. E é porque é sacerdote. Inclusive esse casal, ele é pastor. E ela, auxiliar de pastor. Imagina os cochichos, os dois passando e alguém cochichando. Será que é pecado na vida deles? Em uma palavra, irmãos, eles eram humilhados. Zacarias e Isabel eram humilhados. A boa notícia é que nos próximos versículos, em cenas dos próximos capítulos, um verdadeiro milagre vai acontecer. Mas, irmãos, antes de nós chegarmos lá, aqui nós vemos como Zacarias e Isabel se comportavam antes do milagre chegar. Antes do milagre chegar, Deus não tinha dado filhos para eles, mas eles continuavam acreditando em Deus, servindo ao Senhor, em tudo aquilo que Deus mandava eles fazerem. Mesmo que a esperança do milagre já não existisse. Porque às vezes a gente serve a Deus com um olho em Deus e outro na bênção. Ó Senhor, eu estou te servindo, mas eu estou orando por aquela bênção, hein? Olha como eu estou me comportando, Senhor, eu estou me arrependendo, hein? Eles não tinham mais esperança de receber filho. E mesmo assim eles continuavam sendo irrepreensíveis diante do Senhor. O que é isso? É fé para suportar as humilhações da vida. É a humilhação vindo e eu suportando a humilhação. Isabel suportava a humilhação de não ser mãe. Zacarias suportava a humilhação de não ser pai, e era com fé, era sem reclamar de Deus, era sem desistir, era sem abandonar o ministério, era sem sentar no banco, era sem se desviar dos caminhos de Deus, era ali, ó, continuava servindo ao Senhor. E nós, igreja, como é que nós temos reagido às humilhações que Deus permite que nós passemos? Porque às vezes a gente diz que é o inimigo, mas tem vezes que é Deus que está deixando, é Deus que está planejando.
aquela humilhação, e Ele não deixou a gente sair dela ainda. Como é que a gente reage, com fé ou com incredulidade? Às vezes a humilhação é algo físico, é uma doença que não cura, é um mal-estar que não sai. Eu sou teu servo, Senhor, e esse mal-estar não sai. É uma humilhação que eu tenho que passar, pois eu vou passar com fé. Eu vou suportar com fé. Às vezes é algo financeiro, é uma porta que não se abre. Amém, Senhor. Às vezes é algo ministerial. Deus mandou sentar no banco. Deus mandou sentar na cadeira. Ou então, Ele te colocou em um ministério que você preferia não estar. Mas foi Ele que colocou você lá. Como é que você reage? Às vezes é algo familiar. É um familiar que não se converte, que não obedece, que não entende, que não segue as tuas orientações. É uma humilhação. Dá vontade de fazer o quê? De sair dela. Mas Deus não mandou sair ainda. Vou suportar ou não vou? Só tem uma maneira de suportar: confiando em Deus. Senhor, se eu tiver que suportar isso, me ajuda. Me ajuda para eu não é descer do salto, não. Me ajuda a não descer da cruz. Porque se o meu Salvador tivesse descido da cruz, eu não estaria aqui. Eu quero continuar na cruz, Senhor. Eu quero suportar a minha cruz até o fim. Como você tem reagido antes de Deus resolver o teu problema? Deixa eu ir além. Deixa eu ir além. Imagina agora o teu problema. Vai ser pesado. Imagina agora a tua dificuldade. Imagina agora Deus dizendo para você: eu nunca vou resolver a tua dificuldade. Eu vou deixar esse espinho na tua carne até o fim. O que você faz? Você baixa a cabeça e diz: amém, Senhor, eis-me aqui. Vou suportar com fé. Ou você diz: Senhor, para mim chega. Estou tirando o time de campo agora. Eu não aguento mais ser humilhado. Na próxima terça, se Deus quiser, a gente continua meditando nessa história. Mas antes eu gostaria de incentivar você a ter fé no Senhor. Que fé, pastor? Uma fé que suporta as humilhações das quais Deus ainda não mandou você sair. Ele ainda não chegou para você e disse: é hora de parar de ser humilhado. Esse texto vai mostrar uma hora. Mas a hora não tinha chegado para Zacarias e Isabel. E como é que eles faziam? Serviam ao Senhor. Se você prestar atenção, nós vivemos no mundo do ter. Nós vivemos no mundo do ter. Em que ter é o mais importante. Inclusive ter resposta de Deus. Se não tiver resposta de Deus, nem crente é. Não está jejuando, não está fazendo propósito, não está orando, porque ainda não tem a resposta de Deus. Pois Zacarias e Isabel mostram que ser é mais importante do que ter. Ser crente em todos os momentos é mais importante do que ter aquilo que nós queremos. Mesmo quando nós não temos, nós seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós seremos crentes, nós seremos confiantes, nós exerceremos a missão que Ele tem nos dado para exercer nesta terra, na nossa casa, no nosso trabalho, seja lá onde for. Quando for a hora certa, Deus nos tira de onde Ele quiser nos tirar. Mas enquanto Ele não fizer isso, vamos pedir graça a Deus, vamos pedir fé a Deus, vamos pedir perseverança a Deus, para suportar
com fé. Talvez você até já decidiu sair debaixo da humilhação. Aqui eu não fico mais. Talvez o que Deus está dizendo é: volta. Quando for a hora, eu te digo. Volta para lá até eu mandar. Que possamos obedecer às orientações do nosso Deus. Precisamos ter fé para suportar as humilhações que fazem parte do plano dele para nós. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra. Às vezes não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir, Senhor. Temos que confessar que muitas vezes o Senhor não diz aquilo que nós mais queremos que o Senhor diga. Às vezes nós queremos ouvir um sim, e o Senhor se cala. Às vezes nós queremos ouvir o sim, e a tua voz diz não. Não porque não é o melhor, não porque não é a hora, não porque eu sei o que eu estou planejando para ti. Pai, em vários momentos da minha vida, eu quis sair de situações. O Senhor conhece o meu coração. E eu quero agradecer, Pai, porque o Senhor nos ajuda, porque o Senhor nos orienta, porque o Senhor nos faz esperar quando precisamos esperar. Obrigado por este exemplo, Pai, de um homem e de uma mulher que viveram debaixo de um governo tão cruel, de Herodes, com uma dificuldade tão grande, não ter filhos, mas eram justos aos teus olhos. Nós não temos desculpa, Senhor, para pecar. Não temos. Se pecamos é porque queremos. Porque força o Senhor nos dá para dizer não. E é o que nós queremos, Senhor, dizer não para tudo aquilo que não vem do Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos fortalece e seja glorificado através das nossas vidas, pois esse é o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.